Então vamos lá às nossas grandezas físicas, que é o assunto de hoje, um assunto bem tranquilo, bem leve para a gente ir começando. Pessoal, aqui vocês têm um link para o YouTube, para o canal do YouTube, onde eu deixo armazenados aí todos os vídeos, tá? Acho que é mais fácil para vocês acessarem tudo de uma vez, mas também eu vou colocando dia a dia os links das aulas, tá? Bom, antes da gente partir aí para as grandezas físicas propriamente ditas, vamos falar um pouco sobre por que que a gente tem que estudar todas essas coisas, né? Por que as grandezas físicas? O objetivo aqui da disciplina mecânica e de todas as disciplinas da física básica que tem nos cursos de vocês é que vocês entendam como funcionam os processos da natureza. E isso vai permitir a vocês, né? Isso vai dar a vocês um embasamento científico para compreender o que se faz atualmente em termos de tecnologia e, especialmente, além de entender as tecnologias atuais, espera-se de um tecnólogo que ele seja capaz também de propor novas tecnologias, tá? A gente tem aqui uma linha que vai da ciência até a inovação, passando pela tecnologia. Eu sei que são termos que estão muito em moda hoje, falar de CTI, né? Ciência, Tecnologia e Inovação, mas qual é a diferença que existe entre cada uma dessas fases aqui, tá? Quando eu faço ciência, quando eu trabalho na área científica, eu trabalho na questão de entender os processos da natureza, conhecer os materiais, saber quais são as características deles, aplicar isso, usar isso, né? Um pouco aí no ramo já do que se chama de ciência aplicada. Quando eu uso esses conhecimentos para criar novas técnicas, eu vou para o ramo da tecnologia, tá? Uma coisa é conhecer que materiais, por exemplo, têm aí capacidade muito maior de conduzir eletricidade. Outra coisa é criar um supercondutor. Aí eu já estou na tecnologia. E quando eu proponho inovações na tecnologia, sejam elas incrementais, melhorias numa tecnologia ou novas tecnologias que têm um mercado consumidor para elas, aí a gente vai para inovação, tá? Então aponta lá inovar, né, propondo novas tecnologias baseadas em conhecimento científico. Então, esse elo aqui ele não pode ser rompido. Não dá para fazer inovação sem ter conhecimento do estágio atual e nem sem saber por que que as tecnologias funcionam, tá? Então, a gente vai dar aí embasamento a vocês nas disciplinas iniciais dos cursos, né, na parte básica para isso, tá? E antes de começar com a mecânica propriamente dita, eu preciso que vocês entendam que a física é uma ciência quantitativa, essencialmente, que lida com grandezas, né? E que elas têm aí regras que são importantíssimas para que vocês conheçam, porque faz parte da padronização toda envolvida, inclusive nas normas do Sistema Internacional de Unidades, da própria ABNT, tá? As grandezas da ciência e da tecnologia, elas são divididas em quantitativas e qualitativas, tá? As quantitativas, aquelas que podem ser quantificadas, expressas em números, que vocês podem trabalhar com eles fazendo cálculos, e as qualitativas, que são aquelas grandezas que não podem ser expressas por números. Por exemplo, gênero,
quando você faz uma classificação em bom, ótimo, tudo isso é grandeza qualitativa, tá? Em geral, na física, nós vamos trabalhar com as grandezas quantitativas, tá? E aí, para que essas grandezas sejam as mesmas em todo o mundo, e isso é importantíssimo até por questões comerciais também, né? Essas grandezas físicas, elas são medidas em unidades padronizadas, padrões internacionais. Existem, essencialmente, dois grandes sistemas mundiais de padronização, né? Nós temos o Sistema Internacional, do qual o Brasil faz parte, e nós temos o Sistema Britânico, que nós não vamos usar, porque o Brasil é signatário do Sistema Internacional de Unidades. Temos exemplos de algumas aplicações do sistema britânico usados em alguns locais, em algumas áreas no Brasil? Temos sim. Polegada é sistema britânico, não é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades, né? O ar refrigerado, muitos deles vêm em BTU, British Thermal Units, sistema, né, unidade térmica do sistema britânico, tá? Então tem várias unidades, por exemplo, o grau Fahrenheit, né, bastante usado aí em algumas aplicações, é uma unidade do sistema britânico. No sistema internacional, nós temos um outro conjunto de unidades e eu vou trabalhar sempre no sistema internacional de unidades, já que o Brasil é signatário desse sistema, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Nada? Tudo fácil, né? Tem aqui uma dica de um artigo bem simples sobre o Sistema Internacional de Unidades. Quem quiser também pode ir lá no Inmetro e na BNT que vai encontrar coisas mais técnicas. Mas, essencialmente, o Sistema Internacional de Unidades, ele tem unidades padronizadas. Eu coloquei alguns exemplos, alguns fazem parte do nosso dia a dia, outros nem tanto. Por exemplo, metro, segundo, quilograma, mol. Aqui o que é isso daqui, hein? Quem souber. E esse daqui? E esse daqui? Aqui a gente tem o ampere, aqui Kelvin, aqui CD e aqui o mol, tá? São todas unidades do sistema internacional. Esse sistema, ele é dividido em dois tipos de unidade: as chamadas fundamentais e as ditas derivadas. Por que fundamentais? Fundamentais são aquelas que têm uma definição que não depende de outras unidades. Por exemplo, a gente vai ver que o metro, quilograma, segundo, o ampere são unidades fundamentais. Elas têm uma definição baseada numa tecnologia, mas sem referência às outras. Já as unidades chamadas derivadas, tá? Elas são compostas, são composições de outras unidades. Por exemplo, o Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional para pressão, ele é definido como Newton por metro quadrado. Newton, por sua vez, é uma unidade também derivada, a unidade de força. A unidade de força é definida em quilograma, metro
por segundo ao quadrado. Tá? Então, se a gente pensar em termos de unidades fundamentais, o que é Pascal? Quilograma, metro, por metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, a gente pode simplificar isso aqui, tá? Então, o Pascal é uma composição de quilograma, metro e segundo ao quadrado. Essas três unidades, metro, quilograma e segundo, são unidades fundamentais. Então, aqui, metro, quilograma, segundo. E aqui, Newton, Pascal, são unidades derivadas, tá? Dúvidas? Os padrões de unidade, eles têm uma evolução temporal. Tá? O Sistema Internacional de Unidades, ele continuamente vai sendo aprimorado, buscando o quê? Buscando precisão, por um lado, e por outro, internacionalização. Tá? No início do sistema internacional, os padrões eram associados a objetos físicos, no geral. Então, existia o metro padrão, que é uma barra que existe até hoje, uma barra que é uma composição de irídio com outros metais, que fica a uma temperatura controlada, e hoje ela é uma peça de museu, serve só para ilustrar o que foi o metro no passado. Do mesmo jeito, para medir carga elétrica, com a unidade padrão que era o Coulomb, era usado uma coisa chamada balança de Cavendish, que está aqui a balança de Cavendish. Isso aqui era um negócio complicadíssimo, eram duas bolas de ouro que, quando sujeitas a um campo elétrico, elas sofriam uma torção, e aí por esse ângulo de torção é que era estabelecido aí o Coulomb padrão, tá? Aqui, a massa padrão, que também existe até hoje, fica aqui, ó, num ambiente muito controlado, né, devido às variações de umidade, temperatura, etc, etc. Então, eram unidades muito complicadas de se manter o padrão, e era necessário fazer o quê? Para ter um metro, você precisava comparar um objeto com um metro padrão, e aí isso virava o padrão secundário, que ia para um país, e a partir desse padrão secundário no país é que eram criadas as réguas, enfim, todos os instrumentos de precisão, para garantir que a reguinha que vocês têm aí de 30 centímetros, ela seja igual em todo mundo e igual ao metro considerado padrão internacional. Devido a essa dificuldade, né, toda, as unidades elas foram evoluindo, e eu vou mostrar para vocês. Quem quiser ler artigos sobre história desses sistemas é bem interessante, mas aqui eu vou me concentrar em falar para vocês o que é hoje, né, qual é a definição atual, que pode não ser atual daqui a pouco tempo, tá? Vocês viram que isso tem uma evolução muito... não é rápida, porque existe toda uma preocupação em manter o padrão internacional, por isso muitas discussões com todos os países associados, mas eles evoluem. Então, primeira coisa, cuidado. Grandeza é uma coisa, a unidade é outra, tá? Então, a grandeza comprimento, que pode ser medida por várias unidades. A unidade padrão do sistema internacional é o metro. Pessoal, os símbolos são padrão internacional também. Então, não existe MTS, como algumas placas mostram, é M, minúsculo, tá? Então, grandeza, comprimento, unidade, metro, símbolo M. O que é o metro hoje?
espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de 1 sobre 299.792.458 segundos. Como que isso daqui é obtido? Num equipamento que qualquer país pode construir o seu, que está baseado no movimento de uma determinada faixa de luz, controlada aí por um relógio preciso que usa aí tecnologia nuclear, tá? Atômica, na verdade, não nuclear, desculpe, tá? O que é a unidade de tempo? Nós, no sistema internacional, o tempo é medido em segundo. Símbolo S minúsculo, cuidado, S maiúsculo é outra coisa. O que é um segundo? Ele equivale a 9.000 milhões, bilhões, quase 10 bilhões de transições chamadas hiperfinas de energia de um átomo de césio. Então, de novo, não é um padrão ligado a um objeto, e sim a transições de um determinado tipo de átomo que pode ser construído um equipamento para estabelecer esse padrão também em qualquer lugar do mundo que domine a tecnologia, que é uma tecnologia, inclusive, aberta, característica do sistema internacional. Então, qualquer país pode construir o seu relógio para ter o seu segundo padrão, que é o mesmo em todo o mundo. Tá? A massa, que durante muito tempo foi mantido o quilograma padrão como sendo o padrão de unidade. Então, unidade quilograma, em português a gente escreve quilo, assim, não se usa K, porque não existe na língua portuguesa. K minúsculo e G minúsculo, tá? O quilograma está baseado na constante de Planck, que é uma constante aí usada na física atômica e molecular, e ele é baseado no mesmo equipamento que é usado para chegar na constante de Planck. Outra mudança. Durante muito tempo, até pouquíssimo tempo atrás, a grandeza fundamental da eletricidade era a carga elétrica, devido a todas as dificuldades que existem em trabalhar com uma balança de Cavendish para estabelecer o Coulomb padrão. Foi feita uma mudança, o Coulomb deixou de ser uma unidade fundamental e passou a ser derivada, e a corrente elétrica é que passou a ocupar o lugar de grandeza fundamental. Ela é medida em ampere, tá? A unidade do ampere é um A maiúsculo. Por que um A maiúsculo? Porque ampere é o nome de uma pessoa, tá? Então a unidade ela é denotada aí por um símbolo maiúsculo. E o ampere é o quê? 1 ampere é igual a passagem de 1,602 vezes 10 a 19 cargas elementares, a carga elementar é a do elétron, por segundo, gerando, né, uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons entre dois fios condutores paralelos espaçados em 1 metro. Ou seja, aqui existe toda a especificação de um circuito elétrico, tá, que ele é usado para calibrar os instrumentos que fazem medidas em ampere. Então, de novo, qualquer país do mundo pode pegar a receita de bolo de como fazer aí o circuito padrão e estabelecer o seu instrumento de medida para 1 ampere. Temperatura. A temperatura mais usada no dia a dia nosso é graus Celsius, que não é uma unidade padrão do sistema internacional. Tá? Ela é derivada, porque ela é baseada em proporções. Do mesmo jeito que o Fahrenheit também não é uma unidade padrão
porque também é uma unidade baseada em razões. A gente vai ver um pouco disso mais adiante, mas a temperatura padrão do sistema internacional é Kelvin. Não se usa grau Kelvin, é simplesmente Kelvin. Então não se espante se você fala em 10 Kelvin, nunca se diz 10 graus Kelvin, tá? Kelvin é um nome próprio, e aí o símbolo é um K maiúsculo. Por isso, gente, nunca use K maiúsculo para quilograma, tá? Isso está errado. No sistema internacional, o K maiúsculo é exclusivo para a temperatura unidade Kelvin. Se você colocar K maiúsculo G, alguém pode te dar aí uma reprovação no relatório dizendo que você escreveu Kelvin vezes grama, e a pessoa vai estar certa, tá? Então, Kelvin é a temperatura padrão, ela é medida em termos do mesmo equipamento desenhado para medir a constante de Boltzmann, gerando aí uma certa força relacionada ao ponto triplo da água, tá? Que antigamente ele levava esse nome, ponto triplo, se hoje ele está baseado aí na constante de Boltzmann. Quantidade de matéria, que é uma grandeza bastante usada lá na química e na física molecular. A unidade é mol, e o mol é definido pelo mesmo equipamento usado para chegar no famoso número de Avogadro, e aí é uma grandeza que vocês vão ter muito contato com ela na química, não aqui na física, tá? E por último, e não menos importante, o CD, que eu disse aí que ninguém sabia o que era, né? Intensidade luminosa, porque em geral a gente acaba comprando lâmpadas e refletores baseados na potência consumida por eles, né? A gente normalmente compra uma lâmpada de 10 watts ou um refletor de 30 watts, que é uma unidade de potência e não da intensidade luminosa, que essa sim é medida na unidade chamada candela, tá? E candela é a intensidade luminosa da frequência de luz monocromática de 540 vezes 10 elevado a 12 Hz, Hz unidade de frequência. Então é a luminosidade produzida por uma faixa de frequência particular da luz, tá? Então você pode ter um equipamento com um refletor, ele vai ser tanto mais eficiente quanto melhor for a relação entre potência consumida e luminosidade gerada, tá? Que é medida em candela. Em geral, a gente acaba sempre fazendo as nossas compras e os nossos planejamentos de iluminação baseado em potência e não... Professor, Oi! o senhor falou aí a unidade candeia, eu entendi candeia. Candela Candela, ah, tá. é um L, tá? Professor, É, outra coisa, por falar em medida, e a ampulheta, foi também um instrumento de medida? sim, instrumentos de medida é muito usado no passado, né? No Mas ela passado. não é padronizada, né? Ah, E daí hoje a gente trabalha com segundos, né? Que normalmente o segundo nos nossos relógios ele está baseado no movimento do quartzo. Mas a ampulheta era usada. O problema é que assim, cada ampulheta tem um tempo diferente, né? Cada uma é uma unidade, não existe uma padronização. Existiram relógios no passado, por exemplo, o relógio que o Galileu Galilei usava era um relógio de água. Ele, na verdade, tinha uma espécie de um filtro que ele abria a torneira e ele dizia se um evento tinha demorado mais ou menos tempo pela quantidade de água que caía num outro recipiente, que é o mesmo princípio da ampulheta, né? Esperar a areia ir passando, né? Mas todos eles foram úteis no passado, mas são muito imprecisos, né? ok, professor. Ok? Aqui eu coloquei para vocês a tabela dos prefixos. A gente usa alguns deles, né? Não todos, só em algumas áreas muito particulares que se usa todos,
que são os prefixos para as unidades. Por exemplo, o metro, a gente usa muito o quilômetro, né? O quilômetro, que está associado ao quê? 10 ao cubo, né? Então, ó, metro, eu posso ter decâmetro, hectômetro, quilômetro, que é o que a gente mais usa, quilômetro, megametro. Eu poderia aplicar isso aqui para qualquer dessas unidades, né? Por exemplo, a gente usa muito centímetro, que é 10 a menos 2. O mili, de milímetro, 10 a menos 3. O micrômetro, né? É quando eu coloco um micrometro, 10 a menos 6 metros. O que são as nanotecnologias? Quando eu trabalho com componentes na faixa do nanômetro, né? Na verdade, aqui um nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. É isso aqui, ó, é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? 8 zeros e um 1. Isso aqui é um equipamento que tem o comprimento de 1 nanômetro, ele tem isso aqui, 0,0001 metro. Tá? Então, eu posso aplicar, vai do iocto, que é 10 elevado a menos 24, ao iota maiúsculo, que é 10 elevado a 24. Cuidado com, especial cuidado, viu? Um erro muito comum com o que é maiúsculo e minúsculo, tá? Ó, observem que do iocto ao quilo são símbolos minúsculos. Do mega ao iota são maiúsculos. Isso pode dar uma bela confusão, né? Por exemplo, na tecnologia, aí na tecnologia da informação, hoje já se usa muito giga, mega, giga e tera, né? Você pode comprar um HD de 1 terabyte. Né? O que é esse terabyte? É 10 elevado a 12 bytes. Eu tenho memória de giga, memória RAM. O que significa esse giga? 10 elevado a nona bytes. Tá? E por aí vai. Então, isso aqui é aplicável a qualquer das unidades do Sistema Internacional de Unidades. É claro que algumas são mais comuns por questões históricas, também depende de país para país. Por exemplo, na Europa, a gente usa muito grama e quilograma, né? O europeu usa muito hectograma, que é 10 elevado ao quadrado, né? Então, por exemplo, você pode encontrar facilmente no supermercado europeu o preço não em grama ou quilograma, mas em hectograma. E isso dá muita confusão, viu? Porque o pessoal acha que hecto é quilo e hecto é bem menos que quilo, né? Mas é mais que o grama, é igual a 100 gramas, né? Então, um hectograma, né, 10 ao quadrado, ele equivale ao quê? 100 gramas, tá? Ficou dúvida nisso? Então, se você vê assim, ó, um HG, o preço de um HG, ele está dizendo que é o preço de 100 gramas, tá? Vamos praticar um pouquinho disso? Isso aqui a gente viu ontem, tá? Conversão de quilômetro por hora. Reparem que eu procuro sempre colocar alguma coisa para enfatizar que o K do quilômetro é minúsculo, tá? Quilômetro por hora, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 hora é igual a 60 minutos, que por sua vez é igual a 60 segundos. Então, nós temos que 1 quilômetro por hora equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo, ou 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Por isso, ó, 20 metros por segundo é igual a 20 vezes 3,6, isso dá 72 quilômetros por hora. 80 km por hora, uma velocidade limite muito comum nas nossas estradas, corresponde a 80 vezes 1 sobre 3,6 metros por segundo,
o que nos dá aproximadamente 22,2 metros por segundo. E já 90 metros por segundo nos leva a 324 quilômetros por hora, uma velocidade altíssima, né, para o nosso padrão cotidiano. Tá? Quando a gente trabalha com área e volume, a gente usa essas unidades ao quadrado, né? Então, metro quadrado é metro vezes metro. Tá? Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros, então qual é a relação que existe entre metro quadrado e centímetro quadrado? 1 metro quadrado é igual a 1 metro por 1 metro, ou seja, 100 centímetros vezes 100 centímetros, o que nos dá 10 a quarta centímetro quadrado, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Então, num espaço de 1 metro quadrado, ou seja, 1 por 1, cabem 10.000 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? E volume? Volume é cúbico, né? 1 metro cúbico é coisa pra caramba, sabe por quê? 1 metro cúbico é uma caixa com 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tá? Ou seja, 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso nos dá 10, 10, 10. Mantenho as bases e somo as potências. 2, 4, 6. 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá? Então, se você tiver uma caixinha de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, para isso formar 1 metro cúbico, você precisa de 1 milhão dessas caixinhas. Ou, dentro de uma caixona com 1 metro por 1 metro por 1 metro, você pode inserir 1 milhão de cubinhos de 1 centímetro de lado. Tá? O metro cúbico é uma unidade muito grande. Professor, Sim? você não pode voltar só um segundo no slide anterior, que estava falando do quilômetro por hora? Esse? Tá. Qual é a dúvida? O de 80 quilômetros por hora, ele é vezes mesmo ou teria que ser dividido? Olha, multiplicar por 1 sobre 3,6 ou dividir por 3,6 é a mesma coisa, né? Ah, entendi. Tá? Eu poderia Uhum. ter colocado dividido e aí seria direto 3,6 aqui. Ah, verdade. Tá? Não prestei atenção. Tá bom, obrigado. Eu imagino. Mais alguém tem dúvida? Uma coisa interessante é que o nosso sistema internacional ele é quase todo baseado em decimais. Tá? 1 quilômetro é igual a 10 elevado ao cubo, 1.000 metros. Né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Tá? A gente tem quase tudo baseado no 10. Ao contrário, o sistema inglês, o sistema britânico, ele é baseado no 6, inclusive para moeda, o que dá muita confusão com a moeda britânica, tá? As coisas lá vão de 6 em 6. A única unidade que ficou nos dois sistemas, e ela é britânica de origem, é o tempo. E o tempo, ele é sexagesimal e a gente convive com isso e nem se dá conta, né? Pense no seguinte, 1 hora não é igual a 100 minutos, é igual a 60. Meia hora é igual a 30 minutos, não 50. É uma unidade toda sexagesimal. E aí, os ingleses, eles trabalham muito com frações, né? E aí eu coloquei isso aqui para ilustrar por quê. Eles usam, como a polegada e a libra, todos eles são sexagesimais, com 1 hora, eles usam muito isso aqui, ó, 3 quartos, 1 quarto, 1 terço, 1 oitavo.
Tá? Por quê? O que significa 3/4 de hora? Que seria aí 0,75 hora. É o 45 minutos. Tá? Então, qual o tempo de duração de uma partida de futebol? São 2 intervalos de 3/4 de hora. Tá? Que somando os dois dá 1,5 hora, né? Os 90 minutos. 1/4 de hora, que é o 0,25 hora, é o 15 minutos, né? Que a gente usa muito. 1/3 de hora, que a gente usa muito também, é o 20 minutos. Tá? E meia hora, 30 minutos. Tá? Então, quando vocês, que se alguém tiver que trabalhar na unidade inglesa e tiver dificuldade com isso aqui, lembre-se que a gente usa muito isso também, só que a gente mascara falando daqui a meia hora, né? Meia hora, 30 minutos. Daqui a uns 45 minutos, né? Isso é 3/4. Né? Vou atrasar 1/4 de hora, vou atrasar 15 minutos, tá? Isso gera muita confusão, especialmente quando a gente está trabalhando ou na indústria, ou na área de produção, ou, enfim, quando você está tentando melhorar aí a eficiência dos equipamentos, e aí a desgraça vem quando a gente mistura porcentagem, que é decimal, com hora. Pense no seguinte, se eu quero aumentar um intervalo de tempo em 10%, né? Se o tempo é de 1 hora, quanto é 10% de 1 hora? 10% de 1 hora é 6 minutos, e não 10. Então, a gente vai passar o intervalo de 1 hora para 66 minutos. Isso seria um aumento de 10%. Do mesmo jeito, se eu tenho um intervalo de 2 horas, setup de 2 horas, eu quero reduzir esse setup em 25%. 25% de 2 horas é igual a quanto? Quem sabe me dizer? Ninguém? Ai, ai, ai. 25%, 0,25 é 1/4. 30 minutos, exatamente, tá? 1/4. 1/4 de 2 horas é meia hora. Então, o intervalo seria reduzido de 2 horas para 1,5 hora. Tá? Para 1 hora e meia. Nós passaríamos aí de 120 minutos para 90 minutos. Confunde, né? Por quê? Porque a gente está misturando o decimal com o sexagesimal. Tá? E olha, muita gente boa erra isso, viu? O cara chega aqui, vamos reduzir em 25%, vamos reduzir em 25 minutos. Errou. Né? Tá fora. O patrão vai brigar se vocês fizerem uns 55, né? Porque ele vai reduzir só em 25 minutos. Essa confusão toda vem dessa mistura aí do sexagesimal com o decimal, tá? O último slide aqui, eu volto a deixar para vocês o canal do YouTube. Esses slides estão disponíveis para vocês, o PDF deles lá na área, né, na nossa sala, né, na nossa sala do Teams, tá? E agora eu quero que vocês acessem lá a nossa área de atividades. Deixa eu colocar igualzinho que vocês têm aqui, que fica mais fácil para vocês visualizarem, que tem uma atividade para vocês fazerem sobre o que nós vimos agora, tá? Então, vocês vão acessar
o Teams, vão lá na mecânica clássica para processos de soldagem e vão ver que tem na aba Trabalhos uma segunda atividade, que é essa grandezas físicas, tá? Clicando aqui, vocês não vão chegar nisso, mas sim nisso aqui, e aí vocês vão direto lá para o Forms. Ele está do mesmo jeito que o outro, tá? Com respostas automáticas. Então vocês podem ir fazendo, são só 5 exercícios, é rapidinho, dá para fazer agora, a gente tem tempo aí para vocês fazerem agora e irem tirando dúvidas, fazendo essas conversões de unidades. Se der tempo eu corrijo hoje, se não der tempo eu faço a correção no nosso próximo encontro, tá? Questão era para converter quilômetro por hora para metro por segundo. Então, vamos fazer de novo, passo a passo. Ó. Quilômetro por hora significa 1000 metros, né? Então, 1000 metros, que é 1 quilômetro, em 60 minutos vezes 60 segundos. Né? 1 hora tem 60 minutos e, por sua vez, 1 minuto 60 segundos. Então, nós estamos falando aí de 1000 metros por 6 vezes 6, 36, 3,6 mil segundos, simplificando 1000 com 1000, isso nos leva a 1 sobre 3,6 metros por segundo, tá? Ou ao contrário, metro por segundo igual a 3,6 quilômetros por hora. Então, 60 quilômetros por hora é igual a 60 vezes 1 dividido por 3,6 metros por segundo. E aí, fazendo a conta de 60 dividido por 3,6, isso dá aproximadamente 16,7 metros por segundo. Então, aqui era, no caso aqui, a primeira alternativa. Então, o que isso significa? Se um automóvel está se deslocando a 60 km por hora, você olhou, viu o automóvel aqui, se ele estiver em linha reta, piscou o olho, quando abriu ele estava aqui, a uma distância de 16,7 metros. Né? Num piscar de olhos, o carro nessa velocidade se desloca isso aqui. Não é uma velocidade baixa, apesar da gente ter a sensação, quando está trafegando a 60 por hora, que não é uma velocidade tão alta assim, mas é, né? Aí a segunda questão era um inverso, né? 20 metros por segundo, né? Que é a situação em que você piscou o olho e o cara está 20 metros à frente ou atrás, né? Quanto que isso representa em quilômetros por hora? 20 metros por segundo, então, é igual a 20. No lugar de metros por segundo, quem entra? O 3,6 quilômetros por hora, porque ó, daqui a gente pode também ver que 1 metro por segundo, esse 3,6 vai para o outro lado multiplicando, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Tá? E aí, fazendo o produto, isso nos dá 72 quilômetros por hora, tá? Que era a quarta opção. Só uma pessoa caiu ali nos 30 quilômetros por hora, então... O Daniel. O Daniel. Daniel, já sabe o motivo? Tem dúvida, Daniel? Na solução? Não? Tô copiando aqui, tá tranquilo. Tá. Eu vou, assim que eu finalizar, além da gravação, eu salvo essa lousa aqui como figura e coloco lá na nossa sala também, tá? O número 3 é sobre um dia. Né? Um dia,
na nossa padronização, tem 24 horas. Aliás, aqui uma curiosidade, tá? Um giro da Terra, ele não tem, de fato, 24 horas. Ele tem um pouco menos, e esse um pouco menos varia um pouco de dia para dia, para ficar mais confuso ainda, né? E aí, a ideia é seguir o movimento do Sol, né, da Terra em relação ao Sol, de maneira que ao meio-dia a gente tenha Sol a pino. Então, qual é a ideia? Se você estiver numa região ensolarada e fincar um bastão no solo, às 12 horas, né, ao meio-dia, isso aqui não forma sombra. Tá? Se formou sombra, é porque você está um pouquinho deslocado. E aí, à medida em que os dias vão se passando, né, essa diferença de 24 horas para a realidade, ela vai aumentando. E aí, como é que faz isso? A cada 4 anos, faz-se uma correção de mais um dia no ano, que é o tal do ano bissexto. Tá? Ele é uma correção para essa diferença de que um dia, de fato, é menos que 24 horas. E quem faz essa correção tem um tremendo trabalho para fazer isso, que não é fácil manter aí esse meio-dia só a pino, viu? Então, um dia, formalmente, tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, fica 24 vezes 60 vezes 60, isso em segundos. Fazendo a conta, isso dá 86.400 segundos. Ou seja, se você quiser passar um dia inteiro não produtivo, você pode ficar piscando e contando. Quando você chegar a 86.400 piscadas, se você não se confundiu, não dormiu, não cochilou, não fez mais nada, terá se passado um dia. Uma maneira nada produtiva nem agradável de passar um dia, né? Mas 86.400 piscadas. Essa daí, só uma pessoa não acertou também, então foi tranquilo. Aí o número 4 e 5 já apareceram algumas dificuldades, porque realmente não faz parte aí do nosso dia a dia, né? Pelo menos do dia a dia de quem não trabalha com obras e áreas, não é muito comum fazer essa conversão. Então a ideia aqui é a seguinte: 90 metros quadrados, tamanho típico de um apartamento considerado confortável. Geralmente os apartamentos de 3 dormitórios têm essa metragem, 90 metros quadrados. Quanto que isso significa em centímetros quadrados? Tá? Então a gente precisa lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros, ou ainda 10 elevado ao quadrado centímetro. Esse tipo de cálculo fica mais fácil usando as potências de 10, tá? Então, 1 metro quadrado, que é igual a uma área de 1 metro por 1 metro, é o mesmo que 10 ao quadrado centímetros por 10 ao quadrado centímetros. Então, nós temos aqui que 1 metro quadrado vai ser igual a 10 elevado à quarta, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Então, 90 metros quadrados é igual a 90 vezes 10.000 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui que isso corresponde a 9 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ou seja, a 900.000 centímetros quadrados, tá?
também poderia ter apresentado isso assim, 9 vezes 10 à quinta centímetros quadrados, tá? Então, 900 mil centímetros quadrados. 5 acertaram, 5 não acreditaram que era tanto, acharam que tinha errado, voltaram para 90 mil, e 4 ficaram ainda mais assustados, acharam que tinha errado, foram para 9 mil, tá? Mas é 900 mil mesmo. Então, se você tiver um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, para preencher um apartamento de 90 metros quadrados, você precisa de 900 mil pecinhas dessas. Né? Já pensou se o azulejo fosse de 1 por 1 centímetro? Né? Piso, você precisaria de 900 mil peças para preencher um apartamento desse tamanho, né? Ou seja, trabalho para uma vida, né? Coitado pedreiro. Esse pedreiro aí tá lascado, né? E a coisa fica maior ainda quando a gente pensa em cubo, né? Quando a gente pensa em volume, tá? No caso do cubo, a gente tem aí o exercício fala em 4 centímetros cúbicos, conversão de centímetro cúbico para milímetro. Então, 4 centímetros cúbicos corresponde a quantos milímetros cúbicos? Se a gente olhar para a régua, né, essa réguinha plástica que a gente normalmente tem aí na mesa de trabalho, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. 1 centímetro cúbico é igual a 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Portanto, 10 milímetros vezes 10 milímetros vezes 10 milímetros. Ou seja, 1000 milímetros cúbicos. Tá? Então, 4 centímetros cúbicos corresponde a 4 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos, ou ainda a 4.000 milímetros cúbicos, tá? Que é a resposta que a maioria, né, 6, chegou. Alguns também não acreditaram, foram para 40, né, outros para 400 mil, exageraram um pouco, mas o correto é 4 centímetros cúbicos, 4.000 cubinhos de 1 milímetro de lado, que é uma coisa que praticamente não dá nem para ver, né?